Bom, então nós vamos começar agora o conteúdo da unidade 2, que fala sobre definição de vetores, operação com vetores e um pouquinho aí de álgebra vetorial. Então, pessoal, nós vamos pular para o capítulo 6 aí da apostila. Eu coloquei a versão atualizada no Moodle, tá? Eu coloquei, deixa eu ver aqui. Tá, que coisa. Eu fui tentar aqui no Moodle clicar no link, né, da apostila atualizada no dia 28/8, mas deu uma mensagem de erro. Depois eu dou uma olhadinha nisso, tá? Mas de qualquer forma, em breve, logo aqui depois da aula, eu coloco a versão atualizada da apostila, que tem o capítulo 6, que é o que a gente vai ver agora, né, que fala sobre, então, vetores no plano e no espaço, e operações com vetores, etc. Então, em breve estará lá esse material, tá? É porque a primeira versão que eu coloquei, o professor não tinha ainda feito esse capítulo. O professor Renan, lá de Blumenau. Então, aí eu avisei que eu estava chegando, ele finalizou, e aí me passou a nova versão. Então, depois eu coloco lá no Moodle. Mas vamos lá, então. Deixa eu... Vamos começar, vou apagar aqui. Então, vocês coloquem aí tela cheia nos seus respectivos computadores. E vamos lá. Bom, então, isso, né? No capítulo 6 da apostila, vamos falar sobre vetores. Então, bom, o que é um vetor? Né? O vetor é um objeto que a gente tem em mente, assim, né? Aquela imagem de uma setinha que aponta para alguma direção, certo? Então, isso aqui seria um vetor. Um vetor, em geral, tem aqui um ponto inicial, né? A origem do vetor, uma direção, quer dizer, uma reta, né? E um sentido. Então, ele aponta, nesse caso, ali, né? Uma direção meio nordeste, ou poderia apontar nessa mesma, perdão, no sentido nordeste, ou nessa mesma direção, no outro sentido. Certo? Então, essa é a ideia que a gente tem, assim, de um vetor. Mas a definição formal, ela exige aqui, como tudo, né, um pouquinho de cuidado. Então, vamos começar a falar sobre um segmento orientado. Então, ó, imagina que a gente está aqui no plano, depois todas essas definições a gente leva para o espaço sem problemas. Mas num primeiro momento, estamos aqui no plano cartesiano, imagina que a gente tem um segmento. Um segmento a gente sabe o que é, né? Um segmento tem um ponto inicial e um ponto final, A, B. Então, um segmento orientado, gente, é a escolha de uma orientação. Quer dizer, olha, esse segmento ele vai apontar na direção de A para B. Então, eu estou colocando a seta ali, né? Então, eu vou dizer, esse segmento orientado eu vou denotar, ó, segmento orientado. Então, eu vou denotá-lo como a apostila o faz, assim. Certo? Então, para dizer que... Odilon, eu não estou gravando aqui na conferência, mas eu estou gravando em outro programa, não se preocupe. Tá? Peraí que eu perdi aqui. Aqui. Então, segmento orientado AB. Então, A é um ponto, B é outro ponto. Então, ó, o ponto inicial, ponto final. Assim como no caso de coordenadas, né, as coordenadas de um ponto no plano, isso é diferente, claro, do segmento orientado BA. Né? O segmento orientado BA teria ponto inicial em B, estaria apontando para o A, ponto final no A. Então, nós estamos olhando para esse segmento. Então, aqui é o ponto inicial, né, do segmento, e B, o ponto final, né? Bom, então,
dois segmentos orientados são iguais, né? Então, quer dizer, eu vou dizer, o segmento orientado AB é igual ao segmento orientado CD, se só se A for igual a C e B for igual a D, ou seja, se e somente se eles tiverem os mesmos pontos inicial e final, tá? Agora, por exemplo, se eu olhar aqui para este segmento orientado aqui, a linha B'. Então, por essa definição que a gente deu, eles não são o mesmo segmento orientado, mas eles são muito parecidos, né? Porque eles têm a mesma direção, no sentido de que as retas que passam por esses dois pares de pontos são paralelas, né? Eles têm a mesma, então, direção, o mesmo sentido e aparentemente o mesmo comprimento também, o mesmo tamanho, certo? Então, o que a gente quer de fato é poder relacionar esses dois segmentos orientados, que ainda que não sejam iguais, existe uma relação entre eles, certo? E essa relação é o que a gente vai chamar de uma relação de equipolência. É um nome engraçado, né? Mas é isso. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, né? A linha B' não é igual ao segmento orientado AB, pois não tem os mesmos pontos inicial e final, mas eles têm, né, a mesma direção, o mesmo sentido. Opa, tá falhando minha caneta. E também o mesmo comprimento, o mesmo tamanho. Certo? Então, a gente, né, quer estabelecer uma relação entre eles. Certo? Então, vamos colocar aqui coordenadas agora nesses pontos. Ó, vou considerar aqui esse outro vetor, CD, perdão, vetor ainda não, outro segmento orientado, CD, e vou dar essa definição, então, de relação de equipolência. Então, veja bem, né, supondo aqui que o ponto A tem coordenadas XA, YA, né, como sempre. Ponto B, coordenadas XB, YB. Ponto C, XC, YC, e o D, aqui no cantinho, XD, YD. Então, eu vou dizer que esses segmentos orientados, vou escrever assim, ó, os segmentos orientados. Então, U, que é o segmento orientado, AB, e V, CD, são equipolentes, tá? Então, se só se tivermos. Bom, gente, e aí é aquela história, né? Pensem aqui naquele famoso triângulo retângulo. Deixa eu tirar aqui essas coordenadas do D, para não atrapalhar o nosso desenho. Então, D aqui tem coordenadas XD, YD. Tá, ficou meio... Enfim. Então, a gente quer que esses dois triângulos retângulos sejam iguais, basicamente, né? Porque aí a gente vai ter, de fato, a hipotenusa vai ter o mesmo tamanho, as retas, né, que sustentam esses dois segmentos orientados são paralelas e eles vão apontar no mesmo sentido ali. Certo? Então, para que esses dois triângulos retângulos tenham o mesmo tamanho, quer dizer, os catetos têm que ser iguais, né? Porque a hipotenusa depende dos catetos. Então, bom, o cateto de base, quer dizer, que tem comprimento, né? XB menos XA tem que ser igual ao cateto de base do outro triângulo retângulo, XD menos XC. E o cateto de altura
YB menos YA também tem que ser igual ao outro cateto. Então, YD menos YC. Certo? Então, é isso que nós pedimos, assim, né? E aqui a gente está, de fato, dizendo que eu poderia, por exemplo, colocar aqui o módulo, né? Vamos supor, pedir que os módulos desses números sejam iguais. Mas isso não é o que a gente quer nesse caso. Porque se eu pedir que apenas os módulos sejam iguais, veja, né? Eu poderia estar olhando para um segmento orientado aqui na outra direção, que iria satisfazer essa igualdade do módulo, mas não o fato de que o segmento orientado tem o mesmo sentido. Certo? Então, no nosso caso aqui, a gente de fato pede que seja dessa forma. XB menos XA igual a XD menos XC, certo? Então, eu estou olhando para essa diferença aqui, né? Nos dois seja igual. E YD menos YB menos YA seja igual a YD menos YC. Deixa eu deixar só o D aqui. Tá bem, pessoal? Bom, então nesse caso, se isso acontecer, né, a gente diz, bom, U é equivalente a V. Ou podemos dizer, né, o segmento orientado AB é equivalente ao segmento orientado CD, se isso daqui acontece. Tá? Uma dúvida, nesse caso aí, então, a ordem altera o produto? A ordem altera o resultado, né? O resultado? O resultado, sim. Porque se XB é menos XA, o tamanho é igual, porém os sentidos são diferentes. Exato. Uhum. Exato, é isso mesmo. Beleza, obrigado. Nada. Né? Quer dizer, deixa eu desenhar aqui mais perto, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui o ponto A, né? E o B. Então, eu tenho esse segmento orientado. Então, para este segmento orientado aqui, né? O cateto, ó, olhando aqui novamente o triângulo retângulo. Então, nesse meu desenho aqui, né? Este cateto de base, ele de fato mede XB menos XA, né? E aqui esse outro de altura, YB menos YA. Então, por um lado, nós temos isso. Agora, imagina que meu outro segmento orientado fosse assim, ó. Então, aqui eu teria o C e aqui o D. Então, ó, se eu olhar apenas para os segmentos, eles são paralelos, aparentemente têm o mesmo tamanho, né? Mas o sentido oposto. Então, se eu pensar aqui agora no meu triângulo retângulo, então, este cateto, do jeito que eu desenhei aqui, né? Ele seria o XC menos XD, né? Ou, né, menos XD menos... Opa, saiu ali do frame. Então, ou menos XD menos XC, correto? Então, porque o meu ponto inicial é o C apontando para o D. Então, ele está num outro sentido. E o mesmo aqui para o cateto altura, né? Então, no meu desenho aqui tá YC menos YD, ou, né, menos YD menos YC. Então, não é essa situação aqui, certo? Que nós temos. Então, assim, em termos de módulo, se eu colocar o módulo nessas coisas, é igual o módulo. O tamanho deste cateto é igual ao tamanho deste outro, o tamanho dessa altura é igual ao tamanho dessa outra. Mas não o sentido. Então, aqui sim faz diferença, tá? Porque é isso, né? Vejam, essa observação aqui da definição do segmento orientado. O ponto inicial e o ponto final importam, né? Então, para ser equipolente, tem que satisfazer essas duas coisas aqui, né?
E não é o que está acontecendo aqui nessa situação que eu desenhei aqui no cantinho. Tá? Então, atenção aí ao sinal. Bom, o que é verdade, isso é um teorema, é o teorema 147, tá? É que se nós tivermos dois segmentos orientados equipolentes, então eles têm isso que eu estou dizendo, né? A mesma direção, sentido e comprimento. Então, vou dizer, U é equipolente a V, se só se tem mesma direção, sentido e comprimento. Certo? Então, assim, essa ida, né, essa implicação aqui, segue diretamente da definição que a gente acabou de dar, né? Eles serão equipolentes se essas igualdades forem satisfeitas, e aí isso implica que eles têm a mesma direção, certo? Porque se a gente olhar, ó, deixa eu chegar pra cá. Então, se xb menos xa igual a xd menos xc, yb menos ya igual a yd menos yc, se eu olhar então para yb menos ya dividido por xb menos xa, bom, isso daqui por um lado é a inclinação da reta que passa por AB, como nós sabemos, né? Nós vimos lá nas primeiras aulas. Então, este quociente é a inclinação da reta que passa por AB, pelos pontos AB, né? Mas, ao mesmo tempo, como estamos supondo que são equipolentes, isso é a mesma coisa que YD menos YC dividido por XD menos XC, que é a inclinação, esse quociente é, por sua vez, a inclinação da reta que passa pelos pontos C e D. Então, isso nos diz, no primeiro momento, que as retas que passam, né, pelos pontos AB e CD são paralelas. Então, elas têm a mesma direção. Se são paralelas, têm a mesma direção. Tá? O comprimento também é fácil, porque é aquilo que eu disse, né? Se os catetos são iguais, gente, a hipotenusa é igual, pelo teorema de Pitágoras. Certo? Então, comprimento também é garantido. O sentido é garantido por esse cuidado que a gente tomou de, né, escolher a situação correta. Quer dizer, aqui está o C e aqui está o D. Então, eles têm o mesmo sentido. Ou seja, né, quando são equipolentes, né, XD menos XC, então, se este cara tem o mesmo sinal desse cara e YD menos YC tem o mesmo sinal de YB menos YA, isso está nos dizendo que o ponto inicial do segmento orientado AB é o ponto A, o ponto final é o ponto B, e analogamente, o ponto inicial do segmento orientado CD é o ponto C e o ponto final é o ponto D. Então, isso nos diz que, de fato, eles estão indo apontando no mesmo sentido, tá? Então, o sinal igual aqui é o que garante o mesmo sentido. Tá bem? Então, é isso que nós obtemos. Então, a gente tem aí esse teorema, né? São equipolentes. Quer dizer, essas duas condições aqui que nós... Troquei as canetas. Essas duas condições aqui que nós pedimos garantem que os segmentos orientados têm a mesma direção, sentido e comprimento. Ou seja, um nada mais é do que o outro deslocado no plano. Certo? Então, eu tenho vários segmentos que podem ser equipolentes ao segmento AB. Esse outro, por exemplo, é uma possibilidade. Posso ter um saindo da origem, que seja equipolente.
né, ao AB. Então, nós temos várias, infinitas possibilidades de, bom, né, de segmentos orientados equipolentes a um segmento dado. E no fim das contas é isso, né? Eles não são exatamente o mesmo segmento, porque não tem o mesmo ponto inicial, né? A origem desse segmento pode ser qualquer ponto no plano, mas ele nada mais é do que eu deslocar esse segmento AB pelo plano, certo? Então, com essa ideia é que a gente pode dar a definição que a gente quer, que é a definição de um vetor, certo? Antes disso, só uma pequena observação técnica, que é o seguinte, então, como eu falei, né, equipolência é uma relação que a gente pode estabelecer entre segmentos orientados, certo? Vocês já ouviram falar no conceito de relação de equivalência? Já viram em algum outro curso esse termo? Não tem problema se não ouviram, eu vou dizer o que é, só quero saber se vocês já ouviram falar. Uma relação de equivalência, deixa eu ver, tem pessoas escrevendo, Marina, Nivaldo, vou esperar a resposta deles. Vou tomar uma água enquanto isso. Triângulos equivalentes. Triângulos congruentes. Isso é uma... congruência entre triângulos é uma relação de equivalência, de fato. Um tipo de relação de equivalência. A ideia é a seguinte, uma relação de equivalência, ela satisfaz três coisas. Eu vou colocar aqui no cantinho. Então, que é um outro teorema que nós temos. Então, que é o teorema qual? 150. Então, uma relação de equivalência, ela satisfaz o seguinte, ó, condição 1. Bom, é que uma coisa é equivalente a ela mesma. Então, no nosso caso aqui, a coisa é um segmento orientado. Então, é verdade que um segmento orientado é equipolente a ele próprio, né? Basta se CD for igual a AB, é evidente que a gente tem essas duas igualdades aqui. Bom, outra coisa é que se AB for equivalente a CD, então CD é equivalente a AB. Então, no nosso caso, o que a gente conclui daqui, ó? Se o segmento orientado CD é equipolente ao AB, então o AB também é equipolente ao CD. É uma questão de simetria. Então, essa primeira propriedade que eu falei, ó, uma coisa é equivalente a ela própria, né? No nosso caso, um segmento orientado é equipolente a ele mesmo. Então, isso é reflexiva, propriedade reflexiva, né? Aqui, se AB é equipolente a CD, então CD é equipolente a AB, é uma questão de simetria, o que também é verdade, né, pessoal? Por causa dessas igualdades aqui, é meio que evidente, né, que se são um equipolente ao outro, o outro é equipolente ao um. Não tem nem o que dizer, é só uma observação. Né? E terceira propriedade, a propriedade da transitividade. Então, se AB é equipolente a CD e CD é equipolente a EF, um outro segmento orientado, então o que é de se esperar? Então, é de se esperar que AB seja equipolente a EF. Quer dizer, né? E basta vocês usarem aqui a definição. Então, ó, se AB for equipolente a CD, nós temos essas duas
igualdades aqui. Agora, se CD é equivalente a EF, então nós vamos ter também que XD menos XC, isso é igual a XF menos XE, né? E YD menos YC é igual a YF menos YE. Ou seja, então, nós temos equipolência entre AB e CD, temos equipolência entre CD e EF, então é evidente que a gente tem equipolência entre AB e EF, né? Então, qual que é a nossa conclusão? É que essa relação que a gente definiu aqui, essa relação que nós definimos, né? Então, AB equivalente a CD e, por sua vez, CD equivalente a EF, é o que está agora escrito aqui, né? É uma relação de equivalência. Então, eu vou escrever aqui mais simples. É uma relação de equivalência. Tá? Bom, e aí com isso ocorre aquilo que eu tinha desenhado aqui, né? Eu tenho dado um segmento orientado, inúmeras possibilidades de segmentos orientados equivalentes a ele. Basta eu deslocá-lo pelo plano, né? Então, deixa eu apagar aqui um pouquinho, só pra gente... Então, se nós tivermos aqui, né, o nosso... Pera lá. Nosso original. AB. Né? Não vou desenhar tão grande, só para eu poder desenhar mais. AB. Então, qualquer um desses outros que eu desenhar aqui é equivalente a AB, certo? Só estou, de fato, mudando a posição inicial, o ponto inicial desse segmento orientado. Levando, então, esse ponto inicial para outros pontos do plano, todos esses são equivalentes ao AB. E aí, como eu disse, agora sim a gente está pronto para dar essa definição. Vou colocar aqui, ó, definição. O que é um vetor? Então, dado um segmento orientado AB, considere o conjunto, eu vou denotar U com uma setinha em cima, como, ó, o conjunto de todos os XY segmentos orientados possíveis, tais que XY é equivalente ao AB. Então, isso vai ser, para nós, um vetor, tá? E cada um desses segmentos orientados é um representante desse vetor. Então, o vetor, gente, é meio que assim, é o objeto, não importa qual que é o ponto inicial dele. É essa seta que tem essa direção e esse sentido. Isso é o vetor. Se ele começa no ponto A, se ele começa nesse outro ponto, se ele começa na origem, que nós veremos que é um caso especial aqui, ó, né? O representante desse vetor que tem ponto inicial na origem do plano. Todos esses são o mesmo cara, tá? Só possivelmente está num lugar diferente do plano. Tudo bem, gente? Ok. Bom, então, agora podemos, né, falar sobre vetores e trabalhar com eles, assim, fazer as operações. Então, bom,
Antes disso, quando que dois vetores vão ser iguais? Quer dizer, quando que... Deixa eu apagar aqui. Então, nós teremos... então, temos que o vetor U é igual a um vetor V se eles têm um representante em comum. Né? Se eles têm um representante em comum, esse representante é equivalente a todos os outros. Né? Então, isso todos eles são representantes do mesmo objeto, né? Vetor. Eita, peraí que tem alguém entrando agora. Certo? Então, eu vou dizer, U igual ao V, na verdade, isso é um teorema também, é o teorema 154. U vai ser igual ao V se e somente se eles têm, né, possuem então, uma observação, né? Logo, todos, por causa dessa relação de equivalência, um representante em comum. Tá? Bom, então, vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos lá. Certo, então, bom, vou começar aqui com o exemplo 156. Ok, então, bom, vou pegar o ponto A, o ponto inicial, como sendo o ponto 1, 1. O ponto B, final, 3, 2. Então, ó, queremos encontrar o vetor V, que, né, cujo um representante é o segmento orientado AB, certo? E, além disso, né, então isso é uma coisa, e depois, se o C for a origem, encontrar D, então D aqui, né, x, y, tal que o segmento orientado CD seja equivalente ao segmento orientado AB. Ou seja, né, encontrar um representante deste vetor que parta da origem. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que iremos fazer é desenhar o segmento orientado AB, certo? Então, deixa eu colocar aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bom, o ponto inicial é o ponto 1, 1. O ponto final é o ponto 3, 2. Então, aqui A, B. Então, o nosso vetor, né, que nós queremos é o vetor tal que um dos representantes é o segmento orientado AB. Bom, então, isso. Agora, mais interessante para a gente é, de fato, o representante cujo ponto inicial é o ponto CD, que é o que sai da origem. Perdão, o ponto C. Então, o ponto C está aqui, ó. 0, 0. Então, eu quero que seja CD equivalente a AB. Então, lembrem-se da relação, né? Aqui, o que eu preciso? Olha, eu preciso que, vou chamar, né, de XD, YD, as coordenadas aqui do ponto D. Então, preciso que XD menos XC seja igual a XB menos XA. Bom, o XD é o que a gente quer encontrar. O XC é 0, ou seja, né, o XD menos 0 deve ser igual a XB, que é 3, menos XA, que é 1, então, igual a 2. E a mesma coisa, né? YD menos YC deve ser igual a YB menos YA, para que sejam equivalentes, né? Então, o YD menos 0, que é YC, deve ser YB, que é 2,
menos 1, ou seja, 1. Então, né, o ponto D, ponto final deste segmento orientado equiponente, quer dizer, o ponto D é o ponto 2, 1. Então, ó, 2, 1. D. Então, deixa eu aumentar esse desenho, ficou muito pequeno, peraí. Então, ó, nós tínhamos ponto A, o ponto 1, 1, ponto B, o ponto 3, 2, né? Então, segmento orientado aqui, AB. Bom, ponto C é o 0, 0, e o ponto D descobrimos que é o ponto 2, 1. Então, aqui, ó, o segmento orientado CD, com ponto inicial na origem, que é um representante desse mesmo vetor, é esse verdinho aqui. E ele, gente, é o que a gente chama do representante canônico. Então, de fato, ó, o vetor V, eu posso escrevê-lo em coordenadas com as coordenadas do ponto D. Por isso que ele é importante. Então, que é 2, 1. Por quê que eu faço isso? Porque aqui, nesse caso, não tem ambiguidade. Quando eu escrevo dessa forma, eu estou admitindo que o ponto inicial é o 0, 0. Então, o que importa é que essa diferença, ó, xb menos xa, yb menos ya, ela é mantida aqui. Xb menos, para qualquer representante, tem-se xb menos xa igual a 2, e para qualquer representante, tem-se yb menos ya igual a 1. Entendeu? Nesse caso específico, né, seria 2 menos 0, 1 menos 0. Por isso que ele é o representante canônico, porque o ponto inicial é o 0, 0. Então, a gente só precisa das coordenadas do ponto final, que é o D aqui, né? Ponto final. Então, e se vocês notarem, é também uma notação ambígua, até mesmo com o que a gente sabe, é a notação do ponto, né? 2, 1 entre parênteses marca o ponto 2, 1, que é o ponto D. E aqui agora também passa a marcar o vetor V, certo? Então, existe essa duplicidade na notação, a partir de agora, né? Esse AB entre parênteses denota ao mesmo tempo o ponto AB e o vetor V, cujo ponto inicial é a origem e o ponto final é AB, tá? Vetor V, né? Vou colocar aqui dessa forma, então, que tal que um representante, né, é o segmento orientado CD, em que C é a origem e D é o ponto AB. Então, tem sempre essa dicotomia aí, ponto-vetor, quando a gente olha, né, para esse símbolo. E aí o contexto vai dizer, gente, se a gente está falando do ponto ou se a gente está falando do vetor, tá? Com o tempo, isso fica menos confuso, assim. E observem que, se eu olhar para o quadrilátero de vértices ABDC, isso é um paralelogramo, certo? É um paralelogramo porque lá da geometria quantitativa os lados opostos são paralelos e isso é o que caracteriza um paralelogramo. Então, observe que o quadrilátero ABDC, nesse caso aqui, né, é um paralelogramo. Tá? Então, só para relembrar aqui, este representante aqui é chamado o representante canônico do vetor V. Só tem um, né?
Só tem um representante cujo ponto inicial é a origem. Esse é chamado o representante canônico. Então, deixa eu escrever aqui no cantinho. Então, quer dizer, no nosso exemplo aqui, que é o 2, 1, né? Esse daqui é o representante canônico. De V. Né? Porque V é um conjunto de segmentos orientados equipolentes. Então, tudo bem, gente? Bom, ótimo. Então tá, então seguimos. Bom, então como encontrar o representante canônico, né, gente? O representante canônico, ele, como eu estou dizendo, ó, se eu tiver quaisquer ponto inicial e final, se eu tiver qualquer representante, né, do vetor, basta eu fazer, então, isso, eu fazer, ó, ele vai ter xb menos xa, yb menos ya, tá? Então, se eu tiver, como estou dizendo, né, qualquer representante, e eu conheço, portanto, o ponto inicial e o ponto final, A, B, né? Eu encontro o representante canônico simplesmente olhando aqui para o vetor dado por esses caras, xb menos xa, yb menos ya. Certo? Então, ó, por exemplo, vamos ver mais um exemplo aqui. Vou ter que apagar aqui um pouquinho. Então, é o exemplo 159, certo? Então, bom, vamos só trocar os pontos, né? Só trocar o ponto inicial, agora vai ser o 2, 1. Ponto final do segmento orientado, menos 1, 3, né? E queremos, então, o representante canônico do vetor U, tal que um dos representantes é o segmento orientado AB. Tá? Então, encontrar o representante canônico. Bom, primeiro, antes de qualquer coisa... Ai, passou a moto barulhenta aqui. Antes de qualquer coisa, vamos desenhar o segmento orientado AB, certo? Então, o A, ponto A é o ponto 2, 1. O ponto B, o ponto menos 1, 3. Terei que redesenhar aqui, pera lá. Então, 1, 2, para lá, vou precisar subir 3. Bom, então o ponto A é o ponto 2, 1. Ponto B é o ponto menos 1, 3. Então, tá aqui o nosso, ó, segmento orientado. AB, esse é o segmento orientado. Então, A, B. Bom, então nós queremos justamente arrastar esse vetor de forma que a origem dele, né, encontrar um representante cuja origem seja, cujo ponto inicial seja a origem, né? Então, a gente faz exatamente essa conta aqui, quer dizer, o U, né, representante vai ser xb menos xa, então 3 menos 1, não, já fiz errado, né, ó, menos 1 menos 2, né, 3 menos 1, ou seja, né, menos 3, 2. Então, vamos ver se deu certo, ó, menos 3, 2, menos 3, 2 aqui.
vendo? Meu desenho tá um pouquinho distorcido, enfim, mas... Então, ponto final, ponto D, né? Ponto final desse segmento orientado, cujo ponto inicial é na origem, é o ponto, ao mesmo tempo, esse é o ponto D, as coordenadas do ponto D e do vetor, do representante canônico do vetor U, né? E aí vejam que esse nosso quadrilátero aqui que temos é um paralelogramo, como o anterior, né? Os lados opostos são paralelos. Tá bem, gente? Peraí, só um instantinho que eu ia falar uma coisa que tá me fugindo, só um pouquinho. Assim, no fundo, esse representante canônico, o que ele está dizendo, gente, é que é o seguinte, olha, para qualquer ponto inicial que eu tenha, o que eu vou fazer é andar menos 3 na horizontal e 2 para cima. É isso que está dizendo aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tiver outro ponto inicial, vou pegar aqui o ponto 3, 2. 3, 2. Se esse for o meu ponto inicial, esse cara tá dizendo assim, olha, quanto eu tenho que andar na horizontal, na direção X, né? E o sinal fala se é para a esquerda ou se é para a direita, e quanto eu tenho que andar na direção Y. Então, a partir do ponto 3, 2, eu vou andar 3 na horizontal para a esquerda, porque o sinal é negativo, então 1, 2, 3, e 2 para cima, 1, 2. Então, meu ponto final para esse segmento, para este representante aqui desse vetor, teria que ser o ponto, ó, 0, 4, né? 3 menos 3, 0, 2 mais 2, 4. Então, aqui tá outro representante desse mesmo vetor. E é assim que funciona, né? Então, de fato, vejam, né, para esse segmento orientado aqui, se fizermos, né, isso, espera lá, só um instantinho. Isso. Então, atenção. Aqui, vejam, né, é como se aqui fosse, ó, o ponto inicial, então, A' e aqui B', né? Então, se eu fizer, ó, XB' menos XA' dá menos 3 e YB' menos YA' dá 2. Exato, é sempre o ponto final menos o ponto inicial, né? Então, sempre se tem para achar o representante canônico, quer dizer, essas diferenças aqui, para qualquer representante, elas são sempre a mesma, né? Isso vem lá da relação de equipolência. Tá bem, gente? Ok, então, agora que a gente já está familiarizado aí com esse conceito de vetores, vamos definir operações entre vetores. Tá? Então, vamos lá. Só tomar uma água aqui. Bom, então a primeira operação que a gente tem é a soma. Então, vou colocar, ó, definição, soma ou adição de vetores. Essas primeiras operações, elas são bem simples, assim, bem como a gente espera que elas tenham que ser. Então, se eu tiver dois vetores, se eu tiver o vetor U, cujo um representante é... Só um instantinho. Peraí, só um pouquinho. Ah, tá. Atenção, né? Cujo um representante é... Olha só. Se eu tiver um vetor U, cujo representante canônico é x1, y1. E se eu tiver um outro vetor V, cujo representante canônico é x2, y2, então, esses daqui são os canônicos.
Então, U mais V vai ser, bom, eu simplesmente vou somar as coordenadas correspondentes. Então, x1 mais x2, y1 mais y2. Nada mais simples, né, do que isso, do que essa definição. Agora, o interessante é o que acontece geometricamente depois que a gente dá essa definição que é algébrica, certo? Então, ó, vamos ver aqui num exemplo. Vou pegar aqui vai ser o vetor cujo um representante é o segmento orientado AB, com A sendo o ponto 1, 2, e B sendo o ponto 3, 3, tá? E vou pegar o vetor V, um vetor cujo um representante é o segmento orientado CD, em que C é o ponto menos 3, menos 2, e D é o ponto menos 1, menos 4, tá? Então, queremos encontrar o vetor U mais V, tá? Claro, então primeiro a gente precisa achar os representantes canônicos desses dois vetores, para então poder aplicar a definição. Bom, vamos antes disso desenhar cada um desses vetores. Então, deixa eu... Bom, então, o representante, esse segmento orientado. A é o ponto 1, 2, então 1, 2, A. B é o ponto 3, 3, então 3, 3. Então, aqui temos o segmento orientado AB. Bom, então, qual que é o representante canônico, certo? Do U. Então, como vimos, né, a gente tem que fazer xb menos xa, então 3 menos 1, 2. YB menos YA, 3 menos 2, 1. Então, quer dizer, eu ando 2 para um lado, para a direita, e 1 para cima, né? Que é exatamente o que a gente faz aqui para achar o AB. Então, ó, 1, 2 e 1 para cima, né? Ok, então esse vai ser o U. Então, 2, 1. 2, 1, tá aqui. Então, esse é o representante canônico do U. E mesma coisa para o V. Então, V... não, primeiro temos que colocar o CD. Então, C é menos 3, menos 2. Aqui. É menos 3, menos 2. E D é menos 1, menos 4. Então, até mais um para baixo aqui. D. Então, aqui temos CD. Então, precisamos agora do representante canônico, que vai ser, né? Então, menos 1, menos 3, menos 1 mais 3, 2. Menos 4, menos 2. Menos 4 mais 2, menos 2. Então, quer dizer, eu ando 2 para direita e 2 para baixo, né? 1, 2 para direita, 1, 2 para baixo. É o que a gente faz aqui, né? Então, ó, 2 menos 2, tá aqui, representante canônico do V. Então, agora a gente pode, de fato, somar, né? Porque temos os representantes canônicos de U e V, e vamos somar. Então, U mais V vai ser, ó, 2 mais 2, 4, 1 menos 2, menos 1. Então, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, menos 1. Tá aqui. Esse vetor verde é a soma, U mais V.
E vejam, gente, que se eu traçar, ó, o paralelogramo que tem lados U e V, bom, no meu desenho aqui de novo, né? Um pouquinho a falha do desenho humano aqui, mas essa soma vai dar exatamente o vetor que é uma das diagonais desse paralelogramo. É a regra do paralelogramo, inclusive, que chama. Certo? Então, aqui eu tenho o vetor soma, U mais V. Então, algebricamente, o que a gente está fazendo é somar as coordenadas. Geometricamente, o que isso significa é o que está aqui no desenho. É quase o mais importante a gente entender aqui geometricamente. Então, nós temos essas duas formas de olhar para esse vetor U mais V aqui, geometricamente. Ele é a diagonal desse paralelogramo, ou você pode também pensar que é o seguinte, imagina que no ponto final aqui do vetor U, eu coloquei o vetor V. Então, essa é a regra do caminho. Então, ó, primeiro eu andei U, depois eu andei V. Então, no fim das contas, eu fui, né, U mais V. O que eu fiz, na verdade, foi andar sobre o U mais V. Ou vocês podem também pensar o contrário. Primeiro eu andei V, depois eu andei U. Né? Então, no fim das contas, o meu ponto inicial foi aqui, eu fui, né, V, U, V mais U, que é U mais V também, né? É comutativo. Então, vejo que da definição, isso daqui é a mesma coisa que V mais U, né? Então, é isso que acontece quando eu estou somando dois vetores. Se eu já tiver aqui, ó, já vou colocar os representantes canônicos. Então, aqui eu tenho um vetor. Aqui eu tenho outro vetor, chama UV. Então, a soma U mais V é exatamente isso que nós fizemos, né? Eu posso pensar, bom, olho para o paralelogramo, né? E pego, então, essa diagonal. Né? Então, U mais V. Ou, se vocês preferirem, primeiro eu andei U, depois eu andei V. Ou primeiro eu andei V, depois eu andei U. Mas é isso que está acontecendo. Tudo bem, gente? Bom, se tiverem dúvidas, falem aí, pessoal. Então, essa é a primeira operação que nós temos, tá? Segunda operação é multiplicar um vetor por um número. Então, multiplicar por, que a gente fala, um escalar. Então, agora, quer dizer, nós temos o vetor. Então, nós temos grandezas que são grandezas vetoriais e grandezas que são escalares. Quer dizer, que só um número é o suficiente. Às vezes, a gente precisa do vetor para dizer, velocidade, né? Nessa direção, nesse sentido, com esse módulo. Então, quando eu falo multiplicação por escalar, estou querendo dizer multiplicação por um número real. Bom, então vamos definir isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, definição é produto ou multiplicação por um escalar. Então, quer dizer, se eu tiver um vetor V que tem representante canônico x, y, e se k é um número real qualquer, então eu defino, ó, k vezes o vetor é simplesmente kx, ky. Tá?
Então, eu pego cada coordenada e multiplico pelo mesmo número. O que isso faz é simplesmente eu dilatar ou contrair o tamanho do vetor. Então, por exemplo, se esse for o nosso vetor V, certo? Então, ó, 2V é eu dobrar o tamanho do vetor. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse seria o vetor, por exemplo, 2V, né? Então, teria coordenadas aí, né, 2x, 2y, certo? Eu poderia também multiplicar por algo menor que 1, por exemplo. Aqui, eu poderia ter o vetor V dividido por 2, ou 0,5V, que seria, então, né, o vetor de coordenadas x sobre 2 e y sobre 2. Então, eu contraí o vetor, de lá estiquei o vetor V, eu contraí o vetor V. Então, se o K for positivo, eu vou manter o sentido e vou esticar ou contrair o vetor. Manter, obviamente, a direção e o sentido. Agora, se o K for negativo, eu troco o sentido. Então, por exemplo, eu posso ter aqui, vou colocar aqui o menos V sobre 3. Não, no meu caso, bom, menos V sobre... sobre 3, vamos supor, né? O V um pouquinho maior. Então, coordenadas menos x sobre 3, menos y sobre 3. Então, não só eu contraí, mas eu também inverti a orientação do vetor. Então, se for negativo, né, vai trocar o sentido do vetor. E aí, com isso, a gente pode definir agora o vetor menos v. Então, o vetor menos v é o vetor menos 1 vezes v, que é o vetor que tem, então, coordenadas menos x, menos y. Esse é chamado o vetor oposto. Tá? O vetor oposto, quer dizer, se o v tá nesse sentido, o menos v é a mesma direção, sentido oposto. E o contrário, né? Se o vetor v, por exemplo, tá, bom, para lá, v, menos v, mesma direção, sentido oposto. Tá? Bom, note que, né? Note que se somarmos, se a gente soma o v com o menos v, né? Ou, se quiserem, né? O menos v com o v, isso aqui, seja como for, vai ser x mais menos x, y mais menos y, que dá 0, 0. Então, esse 0, 0, que é como se fosse, ó, né, vejam, eu fui e voltei, né, porque se a gente pensar na regra do caminho, né, ó, eu fui e eu boto o próximo vetor que eu somo na ponta do meu primeiro vetor, então eu fui e voltei, ou eu fui e voltei, então eu não saí do lugar, né? Então, muitas vezes é útil a gente considerar o 0, 0 não só como a origem, mas também como um vetor, que eu vou denotar assim, que é chamado vetor neutro. Ele simplesmente não faz nada, tá? Então, isso daqui seria o vetor neutro. Tá? É útil a gente definir o vetor 0, 0 também, além do ponto, né? Além do 0, 0 ser o ponto, a origem do plano. Tá? Bom, então, multiplicar por um escalar é simplesmente isso, assim, né? Dilatar ou contrair o vetor. E aproveitando a ocasião, vou definir, uma outra coisa que o vetor tem, que é o seu módulo ou comprimento, certo? Então, quer dizer, se a gente tiver aqui, né, o vetor V, né, com coordenadas, então, x, y, o representante canônico do vetor V é o x, y,
Então, claro, né? O módulo desse vetor vai ser o comprimento dele. Então, pelo teorema de Pitágoras, é bom, este cateto mede x, esse mede y. Então, a norma, ou módulo, ou comprimento, né? Vai ser raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso aqui é a norma, ou ainda o módulo, ou ainda o comprimento do vetor V. Então, quando eu multiplico pelo escalar, eu estou alterando o módulo, né? E possivelmente também o sentido do vetor. Tá bem, gente? Então, essas são as primeiras operações elementares, assim, né? Soma de vetores, multiplicação de um vetor por um escalar. Ok. A próxima operação é muito importante, a operação entre vetores, que ela é realmente uma coisa de vetores, porque até agora, ok, parece um pouco um somar números, né? Multiplicar números. Ok, a próxima operação ela não existe assim entre números, que é o produto escalar. Não confundir com o produto por escalar, que é o que a gente acabou de ver. Vamos lá, ó. Antes disso, alguma dúvida, pessoal? Bom, qualquer coisa vocês sinalizam. Vamos lá, então. Opa. Ok, então vamos ver aqui. Definição 171. Então, produto escalar. Então, primeiro definição algébrica, depois a gente vê as consequências disso. Então, se tivermos dois vetores cujos representantes canônicos são x1, y1 e x2, y2, então o produto escalar, que eu vou denotar o bolinha V, tá? Alguns lugares, a apostila não faz isso, mas vocês podem ver em outros livros a seguinte notação também, ó. O V, é muito comum essa notação, essas duas são muito comuns, significam essa mesma operação, produto escalar, que vai ser definida x1 vezes x2 mais y1 vezes y2, tá? Então, essa é a definição dessa operação. Eu multiplico as coordenadas correspondentes e somo tudo, tá? Nunca omiti essa bolinha aqui, tá? Pessoal, quando vocês forem escrever, não escrevam assim. Não. Sempre coloquem ali essa bolinha. Ou essa anotação aqui também, se preferirem, tá? O importante é, enfim, realizar a operação corretamente, né? Então, aqui, produto escalar. Por que produto escalar? Porque o resultado é um número real, tá? O resultado é esse número real aqui. E o interessante desse produto escalar, ele é importante por causa disso, é o seguinte, olha. Se nós tivermos aqui esses dois vetores, vou desenhá-los. Aqui eu tenho o vetor U, tá? E ali eu tenho o vetor V, representantes canônicos dos dois. Bom, então a gente acabou de definir, né? Esse vetor U, ele tem uma norma, assim como o vetor V, né? O módulo. E, gente, assim como as retas que a gente viu lá, né? No capítulo das retas, capítulo 2, se não me engano, existe esse ângulo entre vetores, que é o ângulo entre as duas retas suporte, certo? O que acontece com o produto escalar é que além de ele ser
esse produto aqui, essa soma desses produtos das coordenadas, ele também é, ao mesmo tempo, o que? O módulo do U vezes o módulo do V vezes o cosseno. Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, ele é também o módulo do U vezes o módulo do V vezes o cosseno desse ângulo. Então, ele tem essas duas coisas, tá? Seja se eu encontro, né, pelas coordenadas, seja se eu encontro usando módulo e ângulo, esse é o produto escalar. Em geral, usa-se o produto escalar para encontrar o ângulo entre vetores, né, para determinar o ângulo. Então, por exemplo, vou pegar aqui vamos começar com um exemplo simples. O vetor U vai ser representante canônico 2, 0. E o vetor V, representante canônico, raiz de 3, 1. Tá? Então, queremos aí achar o produto escalar. Produto escalar ou produto interno, tá, pessoal? Alguns livros podem também chamar de produto interno, tá? Então, produto escalar ou produto interno desses dois vetores. Bom, antes de mais nada, né, como sempre, eu gosto de desenhar esses dois vetores. Então, o U é o vetor 2, 0, vamos colocá-lo aqui, né, paralelo ao eixo X. E o V, raiz de 3, 1. Então, o V, vamos desenhá-lo assim, V. Bom, então, primeiro vamos calcular o produto escalar. Certo? Então, 2 raiz de 3 mais 0 vezes 1, ou seja, 2 raiz de 3. Beleza, simples, né? Por outro lado, né, isso daqui também tem que ser o módulo do U. Qual que é o comprimento do U? 2, vezes o módulo do V, que vai ser raiz, né, raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, raiz de 3 mais 1, 4, raiz de 4, 2. Vezes o cosseno desse ângulo entre eles. Certo? Ou seja, eu estou dizendo, né, que 4 cosseno θ é igual a 2 raiz de 3, ou seja, cosseno θ é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, quem é θ, qual é o ângulo, né, cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2, nessa circunstância aí, é 30 graus. Então, esse ângulo aqui é 30 graus. Tá bem, gente? Isso é um problema muito comum, assim, de geometria analítica. Encontre o ângulo entre vetores. Então, você calcula o produto escalar, né? E iguala as duas definições, descobre quem é o ângulo. Estou preparando, né, a lista desse conteúdo, então estava dando uma olhada nos exercícios ali. Alguns, por exemplo, podem dizer, bom, se dados o vetor U e o vetor V, por exemplo, como nesse exemplo, encontre um ângulo entre U e menos V, certo? Então, o que eu sei aqui agora? Eu sei que o ângulo entre U e V é 30 graus. O menos V, que é o vetor oposto, tá aqui, ó. Então, o menos V, inclusive, vai ter representante canônico, né? Menos raiz de 3, menos 1. Mas eu vou já sabendo que o ângulo entre U e V é 30 graus, gente, a gente consegue deduzir qual é o ângulo entre U e menos V, porque é o ângulo suplementar aqui, né? Já que o ângulo entre V e menos V é raso, é 180. Então, esse ângulo aqui tem que ser 150. Né? Enfim. Então, coisas desse tipo. A gente, conhecendo um ângulo, conhece os outros, né? Os demais.
Isso. Tem um outro exemplo aqui que eu tinha separado também, falando sobre ângulos. Deixa eu ver aqui, ó. Então, esse outro exemplo, vamos lá, eu vou considerar o mesmo V, eu só vou mudar quem é o U. Então, ó, o V vai continuar sendo aí raiz de 3, 1. Pera lá. O V aqui continua sendo o raiz de 3, 1. Só que agora o U, eu vou pegar o U com representante canônico 2, menos 2 agora. Em vez de ser 2, 0, 2 menos 2. Tá? Então, eu quero descobrir o ângulo entre esses dois vetores. Bom, se a gente for direto, né, pela definição, e se a gente calcular o produto escalar de U e V agora, vai ser, bom, 2 raiz de 3, né, menos 2. Isso daqui, esse é o produto escalar, diretamente calculado aqui usando a definição algébrica, né? Só que, então isso aqui teria que ser, como a gente sabe, né? Ó, o módulo de U, que agora vai ser 2 raiz de 2, né? O módulo de U, 2 raiz de 2, vezes o módulo de V, que é 2, vezes o cosseno θ. Então, vejam, né? Igualando aqui, eu vou ter, ó, 4 raiz de 2 cosseno θ igual a 2 raiz de 3 menos 2. Quer dizer, o θ não é um ângulo notável, né? Não é um desses que a gente bate o olho e sabe assim, né? Pelo seno, pelo cosseno, qual é o ângulo. Então, até daria talvez para continuar aqui a conta, mas não vou seguir por esse caminho. No lugar disso, gente, eu vou considerar aqui o vetor I, aqui ó, vou considerar esse vetor I, que é o vetor 1, 0, o vetor 1, 0, que é o vetor paralelo ao eixo X, né, ele tá na direção do eixo X. Então, aí eu vou considerar o ângulo entre V e I e o ângulo entre U e I. E somar esses dois ângulos, isso vai ser mais fácil de encontrar do que esse θ direto entre os dois ali. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Então, ó, o produto interno de V com I vai ser o quê, né? Ó, raiz de 3, mais 1 vezes 0, então raiz de 3. E isso tem que ser o quê, né? O módulo de V, que a gente sabe que é 2, vezes o módulo de I, que é 1, vezes o cosseno θ. Bom, então, de novo, cosseno θ é raiz de 3 sobre 2, o θ vai dar 30 graus. Esse mesmo θ de antes, né? Que aqui eu só mudei eu só mudei o U pelo I, né? Então, por um lado temos isso. Agora, o produto escalar de U com I vai ser o quê? Ó? Vai ser 2 vezes 1, 2, né? Menos 2 vezes 0, 0. E isso daqui tem que ser ao mesmo tempo, ó, o módulo de U, que é 2 raiz de 2, né? Vezes o módulo de I, que é 1, vezes o cosseno do outro ângulo. Ah, só um pouquinho. Ó, vou chamar aqui de θ1, tá? Esse ângulo aqui entre V e I. E vou chamar de θ2, o ângulo entre U e I, tá? Então, cosseno de θ2. Então, vejam, ó, cosseno de θ2 é 1 sobre raiz de 2, ou seja, o θ2 vai ser 45 graus. Concordam? Né? Vou colocar aqui, ó, cosseno de θ2 é 2 dividido por 2 sobre raiz de 2, ou seja, 1 sobre raiz de 2, que é um ângulo notável, né? Então, θ2 é 45 graus. Então, ó, o θ que nós queremos, né? O ângulo entre U e V, então aqui, o θ é a soma desses dois ângulos, θ1 mais θ2, que vai ser, então, 30 mais 45, 75 graus.
Tá bem, gente? Então, às vezes, a gente tem que, né, ser um pouco esperto, assim, e ver quais ângulos são mais fáceis de calcular. Se a gente tentar ir pelo caminho direto, precisaríamos de uma calculadora. Não é que seria impossível, mas a gente ia precisar de uma calculadora que dissesse realmente assim, olha, esse θ, quer dizer, o arco cosseno, né, de 2 raiz de 3 menos 2 dividido por 4 raiz de 2. Não é assim tão evidente, né? Tudo bem, gente? Ah, o Nivaldo tá aí respondendo. 150, 75, isso aí. Acertou. Então, essas são as propriedades básicas, assim, né, de vetores. Soma de vetores, multiplicar por escalar e produto escalar. Ah, uma observação aqui, ó. Ainda falando sobre o produto escalar, né? Então, vejam, o que que acontece... Deixa eu apagar aqui um pouquinho, esse de cima. O que que acontece se eu fizer o produto escalar de um vetor por ele mesmo? Isso é interessante. Então, ó, se eu fizer o produto escalar de um vetor por ele mesmo, algebricamente aqui, o que que eu vou ter, né? Eu vou ter, bom, x1, no caso aqui, ao quadrado, mais y1 ao quadrado, né? x1 mais y1, y1. Então, isso aqui, se vocês olharem bem, isso é o módulo de u ao quadrado. Então, uma coisa que a gente pode dizer, que a gente conclui, é que o módulo de u é a raiz do produto escalar de u por ele próprio, tá? É uma outra forma de a gente definir aí módulo u. Certo? Que mais? Outra coisa que podemos dizer, gente, é assim, ó. Quando dois vetores são perpendiculares, o ângulo entre eles é 90. E cosseno de 90 é 0. Então, quando dois vetores são perpendiculares, o produto escalar deles vai ser 0. E isso é um se somente se. Também é verdade que se o produto escalar for 0, então o cosseno θ tem que ser 0, portanto θ é igual a 90 graus, portanto eles são perpendiculares. Então isso é uma outra consequência. U é perpendicular a um vetor V, se somente se. Então o produto interno for igual a 0. Certo? Porque isso significa que o θ é 90 graus, tá? O ângulo entre eles é 90 graus. Então, nessa situação de dois vetores aí perpendiculares, U e V, produto interno dá 0. Tá? Guardem isso que isso é muito útil. E vejam que o produto escalar, ele é comutativo. Quer dizer, produto escalar de U por V é a mesma coisa, por definição, que o produto escalar de V por U. Tá? Então, nós temos aí essas operações básicas. Tá? Entre vetores. Bom, nós temos mais um produto entre vetores, que é o produto vetorial, mas isso só acontece no espaço. No plano, não, como a gente vai ver, não faz sentido definir essa operação. Então, pessoal, o que ocorre é que tudo isso que eu fiz aqui para o plano, a gente pode generalizar e levar para o espaço, tá? As mesmas definições, definição de vetor e das operações, né? Soma, produto por escalar e produto escalar. Tudo isso a gente pode levar para R3, tá? Então, vamos falar aqui nesse finalzinho da aula um pouquinho sobre isso, sobre o espaço, vetores no espaço, enfim, vamos lá. Bom, então o espaço R3 geralmente é denotado
dessa forma, né? Aqui temos o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. A gente costuma olhar para o espaço R3 assim, desse jeito, né? Nesse ângulo, quero dizer. Bom, um ponto em R3, a gente precisa de 3 coordenadas, né? Então, por exemplo, aqui um ponto P, né? Vai ter aí coordenadas A, B, C, onde A, B e C são números reais. Então, importante, ó, a projeção desse ponto, a gente tem 3 eixos coordenados, né? O eixo X, o eixo Y, o eixo Z, e também 3 planos coordenados. Então, esse ponto ele tem 3 projeções, né? Se eu fizer C igual a 0, eu estou projetando ele no plano XY. Então, aqui eu tenho o ponto, sei lá, vou chamar PXY, que seria o ponto A, B, 0. Quando eu faço Z igual a 0. Então, é como se eu estivesse projetando mesmo esse ponto no plano XY. E a mesma coisa eu posso fazer para os outros planos. Então, por exemplo, né, se eu projeto aqui no plano XZ, eu zero a coordenada Y. Então, fazer a projeção é zerar alguma coordenada. Então, se eu zero a coordenada Y, esse ponto vai ter coordenada 0, A, C. Né? Então, e a mesma coisa lá pro plano YZ, esse ponto vai ter, deixa eu tirar aqui, para não nos atrapalhar, vou colocar aqui, então P, né, com coordenadas A, B, C, então se eu o levo ao plano YZ, eu zerei a coordenada X, então aqui coordenada 0, B, C. Então, tem essas 3 projeções, né? Como aqui seria projeção do P no plano YZ, aqui a projeção do P no plano XZ. Né? Bom, temos, né, ainda esses outros pontos de interesse, por exemplo, esse ponto é o ponto A00, né? Ó, X, Y e Z iguais a 0, então estou sobre o eixo X, aqui o ponto 0, B0, X e Z iguais a 0, estou sobre o eixo Y. E aqui, o ponto 0, 0C. X e Y iguais a 0, estou sobre o eixo Z. Vejam que esses pontos com a origem, mais a origem, né, que é o 0, 0, 0, são os vértices de um paralelepípedo. Né? Então, aqui, se a gente olha, né, para esses 8 pontos e mais a origem, 7 pontos mais a origem, nós temos aí os vértices de um paralelepípedo. Então, é sempre bom, né, para nos auxiliar, assim, a visualizar as coisas. Tá? Bom, uma observação assim, que dados 2 pontos, né? Se tivermos agora 2 pontos A e B aqui no espaço, como temos, deixa eu desenhar aqui do lado. Então, vou colocar aqui o ponto A, tá? Vai ter aí coordenadas XA, YA, ZA. Né? E um outro ponto aqui, B, de coordenadas XB, YB, ZB, certo? Então, nós, de novo, né, gente, mesma ideia, a gente tem a ideia de aqui um segmento orientado, certo? Que é tudo isso que a gente acabou de discutir, a gente leva para R3 agora. Certo? Antes disso, qual que é o tamanho desse segmento? Porque o tamanho desse segmento é o que vai dar a distância entre 2 pontos agora no espaço. Certo? Então, só para a gente visualizar um pouquinho melhor, deixa eu escolher um ponto B aqui, numa posição um pouquinho melhor. Ver, chega mais.
Vamos supor que aqui esteja o ponto B, né? Como eu tinha dito, com as coordenadas xb, yb, zb. Tá? Então, bom, antes de a gente falar no segmento orientado, vamos falar sobre como calcular o tamanho desse segmento, né? Que vai ser, então, a distância entre A e B. Então, gente, bom, vejam que nós temos aqui um triângulo retângulo, ó. Então, se eu olhar aqui, né, para este triângulo, ó, esse triângulo aí é um triângulo retângulo, certo? Este cateto mede, então, esse cateto, essa diferença de alturas, né? As alturas aqui são as diferenças entre os Z's. Então, ele vai medir, no meu desenho, né? ZA menos ZB, este cateto. E esse outro cateto aqui, ó, ele tem essa projeção aqui no plano XY, né? Eu tenho aqui um outro ainda triângulo retângulo, que é esse daqui, ó. Onde o cateto desse triângulo retângulo sobre o plano XY é aquele que a gente já conhece, ó. É o XB menos XA, esse cateto, e esse daqui é o YB menos YA. Vocês estão conseguindo visualizar? Então, esse cateto aqui, ó, é o X... Bom, no meu caso aqui, acho que seria o XB menos XA, né? XB menos XA. Vamos colocar até o módulo, só, né? Para a gente não correr o risco de estar considerando distâncias com sinal negativo, né? Não é o caso, só, de fato, o comprimento desses catetos é isso. Então, esse daqui de cima, se eu chamá-lo L, é essa mesma hipotenusa aqui desse triângulo retângulo sobre o plano XY. Certo? Então, o que eu vou ter, né? Que L é simplesmente raiz de XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Certo? E, então, o que nós queremos, né? Que é o comprimento do segmento AB, que é quem vai nos dar, né? A distância entre A e B no espaço, né? Vai ser, então, o quê? Este cateto, a raiz, né? Deste cateto ao quadrado, mais L ao quadrado. Então, ó, L ao quadrado mais ZB menos ZA ao quadrado, né? E o L a gente acabou de deduzir aí. Então, aqui vai ficar raiz de XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado mais ZB menos ZA ao quadrado. Certo, gente? Então, isso é a distância entre A e B. Vejam que a gente só acrescentou, né, mais um termo na distância entre pontos que a gente já tinha no plano. Acrescentamos aí esse termo ZB menos ZA ao quadrado. Certo? Bom, eu sei que a aula já está acabando, eu realmente só vou finalizar aqui a generalização de todas as coisas que a gente fez agora para o espaço. Certo? Então, vou colocar aqui no cantinho. Aqui, ó. Então, de novo, deixa eu desenhar aqui. R3, X, Y, Z. Então, gente, ó. Bom, temos aí o segmento orientado AB, agora no espaço. Certo? Então, mesma coisa de sempre, né? A com coordenadas, vou colocar aqui embaixo. A com coordenadas XA, YA, ZA. B também com coordenadas XB, YB, ZB. Se eu tiver um outro segmento orientado, né? Em que C tem aí coordenadas XC, YC, ZC. E D, XD,
YD, ZD. Opa, pera lá, deixa eu chegar aqui. Tá? Bom, então, nós vamos dizer que A e B, segmento A e B não, segmento AB é equivalente, ao segmento orientado CD, se e somente se, bom, mesmas condições de antes, XB menos XA for igual a XD menos XC, YB menos YA igual a YD menos YC, e agora acrescentamos a condição ZB menos ZA igual a ZD menos ZC. Então, caso a gente tenha essas três condições, esses segmentos são equivalentes, eles têm a mesma direção, sentido e comprimento, certo? Então, um vetor V agora, né? Vai ser, como antes, o conjunto dos segmentos orientados que são equivalentes a um segmento dado, né? Então, e ele vai ter aí um representante canônico x, y, z, certo? Que vai ser, bom, nada mais do que, né? xb menos xa, yb menos ya, zb menos za, tá? Para todo, né? Para qualquer segmento orientado AB, em que A e B tem essas coordenadas, o representante canônico vai ter essas coordenadas dadas aqui. E nós definimos tudo como anteriormente. Então, se a gente tiver dois vetores, vou chamar aqui o 1 e o 2, com representantes canônicos, x1, y1, z1, e o 2, x2, y2, z2, certo? Então, bom, a soma desses dois vetores vai ser simplesmente o vetor, né? x1 mais y1, perdão, x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2, a gente só acrescenta, né? Agora, o do z. Se eu quiser multiplicar o k, um número k, vezes o vetor u1, simplesmente multiplico as coordenadas, então k, x1, k, y1, k, z1, né? Se quisermos fazer o produto escalar, u1, u2, u1 escalar u2, isso é simplesmente, então, x1, y1, mais x2, isso. Não, desculpa, tô errando aqui. x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2, né? Claro. Que também vai ser da mesma forma, né? O módulo do U1 vezes o módulo do U2. Então, vou colocar aqui o módulo do U1 vezes o módulo do U2 vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Só que agora eu vou aproveitar aqui o desenho, por exemplo. O ângulo aqui, né, entre duas retas no espaço. Depois falaremos mais sobre isso. Bom, o que é o módulo, né? O que é o módulo de um vetor em R3? Vai ser simplesmente, então, raiz de x1 ao quadrado mais y ao quadrado mais z1 ao quadrado. Tá bem, gente? A gente simplesmente generaliza tudo que nós fizemos no plano, acrescentando aí as informações da terceira coordenada, né? Que agora a gente tem que é a coordenada z no espaço. Certo? Então, depois, aula que vem, continuamos aqui falando de vetores no plano e no espaço, enfim. Seguimos. E aí, logo mais,
ainda hoje, ou no mais tardar, assim, amanhã ou segunda-feira, eu coloco a lista de exercício desse conteúdo no Moodle, tá? Eu tô finalizando ali. E, enfim, tem aí as tutorias com a Luísa, né, nos horários que ela indicou. E não se esqueçam, né, que no final de semana que vem vai ter então o primeiro teste, onde não vai cair esse conteúdo de vetores, vai cair só até as curvas quádricas lá. Tá bem, pessoal? Então, vamos ficar por aqui. Continuamos aí sábado que vem.